Salve concurseiros e concurseiras de plantão. Galera, a nossa questão erra ao falar que o erro sobre a ilicitude do fato pode ser classificado como erro de tipo. Na realidade, é classificado como erro de proibição. São coisas distintas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Marcelo, eu sempre confundi o erro de tipo com o erro de proibição. Meu amigo, seus problemas acabaram. Depois desse vídeo, tenha certeza que você nunca mais vai esquecer a diferença entre o erro de tipo e o erro de proibição. Vamos às diferenças. No erro de tipo, você está diante de uma falsa percepção da realidade que faz com que você erre sobre uma das elementares do crime. Marcelo, e o que são elementares do crime? Bom, grosso modo, são as palavras que compõem o tipo penal incriminador. Por exemplo, no artigo 155, que configura aí o crime de furto, está lá no âmbito do Código Penal, você tem lá a conduta subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, as elementares do crime de furto são subtrair para si, para outrem coisa alheia móvel. Então, cada palavra dessa é uma elementar do tipo. Quando você está diante de uma falsa percepção da realidade, que faz com que você erre sobre uma dessas palavras, configura aí o erro de tipo. Quer um exemplo? Assista o vídeo aí. Percebeu? A senhorinha está diante de uma falsa percepção da realidade que está fazendo com que ela erre sobre uma elementar do crime de furto, que é o quê? A coisa alheia, né? Ela acha que ela está diante de coisa própria, quando na realidade ela está diante de uma coisa alheia. E no erro de proibição, Marcelo? O erro de proibição não há falsa percepção da realidade. A pessoa sabe exatamente o que ela está fazendo. Ela pratica uma conduta achando que ela está com razão, mas ela desconhece a ilicitude do fato. O erro de proibição, ele tem três modalidades. Vamos abrir só um parêntese aqui para você ficar mais por dentro. Não vou aprofundar, mas existem três modalidades de erro de proibição. Ele pode ser direto, indireto ou mandamental. No erro de proibição direto, o agente pratica a conduta sem saber, sem conhecer que aquela conduta dele configura um tipo penal incriminador. No erro de proibição indireto, ele sabe que aquela conduta dele pode ser configurada como crime, mas ele acha que ele está diante de uma causa de exclusão da ilicitude, né? Por exemplo, ali você entra lá no âmbito das discriminantes putativas, né? E o erro de proibição mandamental é aquele erro em que o agente desconhece a sua responsabilidade como garantidor, né? Tá lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Mas não é esse nosso objetivo. Nosso objetivo é diferenciar o erro de tipo do erro de proibição. Então, no erro de tipo, falsa percepção da realidade faz com que erre sobre uma das elementares do crime. No erro de proibição, não há falsa percepção da realidade, o agente pratica a conduta sabendo exatamente o que está fazendo, mas ele desconhece a ilicitude do fato. Assista esse vídeo aí, preste atenção no discurso do rapaz, que é só para ilustração, beleza? Eu caí com a moto coisa nenhuma, eu vim subindo na contramão, cara, o cara veio me fechando, cara. E eu ia fazer o quê? O cara errado, né? O cara tava errado. E você na contramão? Tava, cara. O cara tem que tinha que cair Pois mesmo. é, agora o cara veio me fechando do meu lado, eu tava errado, E você certinho? certo, cara? Sim. Usando capacete? Sim, capacete tudo. Percebeu que maluco? Acabou dando um discurso que colabora com a nossa tese aqui de erro de proibição, não é? Marcelo, e quanto aos efeitos? Bom, os efeitos são diferentes também, tá? No erro de tipo, a gente vai trabalhar lá no fato típico, porque o erro de tipo ele pode ser excusável ou inexcusável. Marcelo, o que é excusável e inexcusável? Bom, não esqueça mais isso. Excusável é a mesma coisa que desculpável. Então, quando você viu falar que o erro é excusável, é que esse erro é desculpável, também chamado de erro invencível, ou seja, é aquele erro que qualquer pessoa no lugar cometeria da mesma forma. Então, o erro de tipo, se ele for excusável, desculpável, invencível, é aquele erro que qualquer um cometeria. Esse erro vai fazer com que
exclui-se o dolo e exclui a culpa. Não havendo dolo e não havendo culpa, não há fato típico. Não havendo fato típico, não haverá crime. Então, o erro de tipo exclui o crime porque exclui o fato típico. Já no erro de tipo é inexcusável, ou seja, não desculpável, é um erro vencível, uma pessoa mais diligente ali não cometeria aquele erro, ele vai excluir somente o dolo e vai permanecer a modalidade culposa. Se houver previsão no fato típico de responsabilidade na modalidade culposa, o agente vai responder. Agora, no erro de proibição, a gente não vai trabalhar no âmbito do fato típico. A gente vai lá para o âmbito da culpabilidade, que é o terceiro substrato do crime, né? Porque o crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então a gente vai trabalhar lá no terceiro substrato. Esse erro de proibição, quando ele for excusável, desculpável, né? Invencível, é aquele erro que qualquer um cometeria da mesma forma, ele vai isentar o agente de pena. Por que ele vai isentar de pena? Porque ele vai excluir um elemento da culpabilidade, que é a potencial consciência da licitude. Excluindo a potencial consciência da licitude, não haverá culpa. Não havendo culpa, não haverá crime, né? Critério tripartido de crime, né? Fato típico, ilícito e culpável. Excluiu a potencial consciência da licitude, que é um elemento da culpabilidade, exclui-se a culpabilidade, portanto excluirá aí o crime, mas a doutrina chama de isentar de pena, porque a culpabilidade está relacionada ao agente e não ao fato, beleza? Então, e se o erro de proibição, Marcelo, for inexcusável, ou seja, não desculpável, ou seja, um erro vencível, uma pessoa mais diligente ele não cometeria aquele erro? Bom, nesse caso, ele vai ter uma diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Beleza? Fique ligado, agora cante a nossa paródia para você nunca mais esquecer o erro de proibição. Você disse que não tem condição de entender erro de proibição. Faz isso não, preste atenção que eu vou te explicar. Quando se pratica uma ação, mas pensando que está com a razão, e ferir a legislação, desconhecendo a ilicitude do fato, então não vai ser erro de tipo, não. Nesse caso não há falsa percepção, o erro é de proibição e o efeito anota então. Exclui a culpa se for excusável, que é a mesma coisa do que desculpável. Reduz a pena de 1/6 a 1/3, se inexcusável for esse seu erro.